Senhor presidente, nobres vereadores, a razão da minha fala nesta noite é para dizer uma historinha nesses 5 minutos que a mim é conferido a respeito de algo que eu recebi na minha casa há uns 6 dias atrás. Nós sabemos pela lei, o regimento interno e a lei orgânica do município, que cada cidade, o povo se reúne de 4 em 4 anos para escolher o seu executivo e o seu legislativo. E se percebe quando se faz a leitura do regimento interno e da lei orgânica do município, a função diretamente de cada pessoa que recebe o voto da população e assim é escolhido para fazer esse trabalho durante 4 anos. E eu estava na minha casa quando eu recebi um oficial de justiça pela primeira vez na minha vida. E eu pensei que ele ia conversar comigo, porque a gente nunca recebeu esse povo para nos trazer intimações. Mas lá era uma intimação do excelentíssimo senhor prefeito Aquiles da Areia, pedindo na intimação, mandato de intimação, que eu provasse quem era o mecânico e quais foram as peças que foi trocada do carro dele ali na Farmacom. Se fosse o Aquiles, ou então o prefeito de nossa cidade que tivesse redigido aquele texto, eu ficaria calado, eu ficaria quieto. Porque conheço, o conhecimento que ele tem é para fazer realmente aquilo que estava escrito lá. Mas o que me preocupou é o advogado que passou 5 anos estudando e não tem a competência de dizer para o cara que está simplesmente errado a maneira como ele está tentando trabalhar. Se ele soubesse, pelo menos do regimento interno, que a função do vereador na cidade que ele foi eleito é para fiscalizar, e quando ele entender que existe alguma coisa que não está dentro do parâmetro, nós temos o Ministério Público que também é pago pelo povo para averiguar se a denúncia procede ou não procede. Agora, não sou mecânico para mim conhecer de peça e sair falando aí, não, a peça que foi trocada foi peça assim, 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 assada. É muita incompetência numa pessoa só. Mas eu já tinha esquecido dessa questão desse carro. Porque quando eu havia aquele carro lá na Farmacom, e eu tirei a foto da placa, a primeira coisa que eu fui foi no Detran para saber de quem era aquele carro. Porque não era nenhum dos carros da frota do município. E lá estava dizendo que o proprietário do carro era o senhor Aquiles Pereira de Souza. E no auto do processo, ele disse que o carro não é dele, mas era de um secretário dele. É tão quanto se fosse dele. Mas isso eles colocam no auto do processo e ainda me ameaça lá dizendo que se eu não provar quem foi o mecânico ou quais foram as peças, vai me processar. E eu quase sorri com isso. Eu quase sorri. Porque assim, se viesse do prefeito ou então prefeito, tudo bem. Porque o advogado que está ganhando para isso deveria dizer, prefeito, quieta com isso. Isso aí não procede, isso aí ele está fazendo o trabalho, eu tenho que fazer isso, eu estou sendo pago para fazer isso. Aí, eu não entreguei todas as provas, porque naquele tempo eu queria só o suficiente, foi o que eu disse para o promotor. E agora
eu estou trazendo à tona novamente, porque o povo já tinha até esquecido que aquele carro estava desmontado, que o mecânico da prefeitura estava montando e desmontando aquele carro. E eu até falei, então quer dizer que eu, como vereador, tenho esse privilégio também de mandar consertar meu carro lá na oficina da prefeitura. Porque quando meu carro tem problema, eu mando para a oficina particular e pago. Por que que do prefeito tem que ser assim? Eu já tinha esquecido isso. E no auto do processo, o advogado, eu dei uma olhada no auto do processo, o advogado disse que eu estava tentando denegrir a imagem ilibada do nosso prefeito. Eu até disse que se o então advogado que redigiu o texto, que eu não conheço, se tivesse conhecimento da etimologia das palavras, ou pelo menos conhecesse a interpretação das palavras, não teria escrevido o texto da maneira como escreveu. Porque ilibado, a palavra, ela vem do latim, ela é um adjetivo. E esse adjetivo, ele dá o conhecimento de pureza, de limpo, de pessoa que nunca extrapolou a lei de maneira nenhuma. E o sinônimo desta palavra que ali é citada, que eles dizem que eu estava querendo denegrir a imagem ilibada do então prefeito, o sinônimo desta palavra significa puro, limpo, imaculado, impoluto, incorrupto, íntegro e intacto, que não precisa eu explicar que está fora do caráter da pessoa a quem estou citando em relação ao texto. Então, se a pessoa tivesse o mínimo de conhecimento, não teria me afrontado dessa maneira para que hoje estivesse aqui dando esclarecimento a respeito de um processo que já teria até acabado se ele tivesse aceitado. Então, ainda, em vez de parar por aí, enche a cara de cachaça e sai atrás dos meus amigos dizendo, eu tenho 4 vereadores que eu meti o pau nele aqui na cidade e um é o seu amigo. Precisa de uma assessoria bem diferente. Senhor presidente, muito obrigado.